Imagine a cena. Você está no meio da floresta e dá de cara com um filhote de urso. A coisinha é fofa, peludinha, parece até propaganda de ração premium. Você se encanta, pensa... Vou levar pra casa, vai ser meu pet. Vou prender no quintal e chamar de Ted. Só que tem um detalhe, onde tem filhote, tem sempre a mamãe. E não é qualquer mamãe, é uma com 500 quilos de puro ódio maternal, que te enxerga como ameaça e não pensa duas vezes antes de te transformar em carpaccio humano. Pois bem, Lula e os togados olharam para as Big Techs como quem encontra um ursinho fofinho. Ah, que gracinha! Vamos taxar, mandar nelas e trancar no nosso quintal do Bananil. Só esqueceram do detalhe mais óbvio. Trump, a mamãe urso, ouviu o choro dos filhotes. E agora ele vem descendo a montanha com as garras afiadas, pronto para ensinar que mexer com a fauna digital americana é pedir para virar churrasquinho de ditador. Brasilinas e brasilinos, apertem os cintos porque o tiozão do cabelo laranja voltou a jogar o videogame no modo chefão final. Donald Trump, direto da sua rede social Truth Social, que parece uma mistura de Twitter com adesivo de para-choque de caminhonete, resolveu dar um recado para o mundo. Quem ousar mexer nas minhas Big Techs vai tomar tarifaço na testa. É tipo Thanos estalando os dedos, só que ao invés de poeira, o que some é a exportação de soja e minério de ferro. Trump declarou que impostos digitais, leis de serviços digitais e regulações de mercado são só disfarces para perseguir empresas americanas, calar o povo, enquanto a China ganha passe livre. Traduzindo, se você botar imposto na Amazon, prepare-se para ver seu frango congelado barrado no porto de Miami. E ele ainda mandou a frase estilo final de filme de ação dos anos 80. Mostrem respeito à América ou considerem as consequências. Imagine ele soltando isso com trilha do John Carpenter. Coisa fina. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentações de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Eles também, escandalosamente, dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. E isso precisa acabar, e acabar agora. Com essa verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia de chips altamente protegidos. Os Estados Unidos e as empresas de tecnologia americanas não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo. Mostrem respeito aos Estados Unidos e às nossas incríveis empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a este assunto, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. E adivinhe quem está no radar? Isso mesmo, o glorioso Bananil. O STR já abriu investigação contra o Brasil na mesma semana em que Trump declarou tarifas de 50%. É tipo combo Mortal Kombat. Soco, chute e fatality em cima do STF, da Anatel, do Congresso e até do Banco Central. As Big Techs, que na carta que enviaram a Trump, dizem que a regulação brasileira virou bagunça. Obriga as plataformas a virar babá de usuário, remove conteúdo no grito e ainda exige censura global. Olha que maravilha! O Brasil agora exporta censura em vez de café. As empresas estão indignadas. Segundo elas, a decisão do STF sobre o artigo 19 do Marco Civil cria incentivo para a censura preventiva. Em outras palavras, Facebook, X e companhia vão virar aquele amigo chato que exclui piada do grupo de WhatsApp com medo da esposa ler.
E ainda dizem que o Brasil quer obrigar a remoção de posts fora do país. Ou seja, Chanderleia achando que pode mandar até no Alasca. Próxima etapa? STF regulamentando o diálogo de filmes de Hollywood. Só que não é só o Brasil. União Europeia, Canadá, Austrália e Reino Unido também podem cair na fúria laranja. A União Europeia já tem leis tão rígidas que fariam até a Dolores Umbridge do Harry Potter parecer liberal. A lei dos mercados digitais e a lei de serviços digitais multam até 20% do faturamento global. Apple e Meta já tomaram multas que dariam para financiar 3 viagens da Janja e ainda sobrar para hospedar o Macron no quarto vizinho para quando o Lula dormir. Desça daí, seu corno, desça daí. Bolsonaro quer comer meu... Nossa! Levanta a mão na parede. O que tá acontecendo? Tira que eu vou cagar, tira. Vou nada. Tira que eu vou cagar. Cadê sua arma? Tá onde? Eu vim ver o macaco. Macaco! Não foi asas pra voar. O Paulo Figueiredo explicou o tamanho da trolha que vai chegar no regime do Bananil. Essa declaração do Trump ela é interessante por muitos motivos. Primeiro, ele deixa claro que os países que atacarem as empresas de tecnologia americana não sairão impunes. Esses países, por sua vez, são aqueles que propõem, 1, impostos digitais, como o projeto de lei que o Lula quer enviar ao Congresso. 2, legislações de serviços digitais, como o projeto de lei apoiado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. 3, regulações de mercados digitais, como foi o caso feito no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo Tribunal Federal. Tá achando tarifa de 50% ruim? O que o Trump está falando é que tudo que tem sido feito pelo Brasil, pelo governo Lula, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, fará com que o Brasil seja taxado ainda mais do que já foi. E quando a taxação que foi avisada há meses que aconteceria por conta do governo federal e do STF, quando de fato ela acontecer, de quem será a culpa? De quem será a culpa? Eu estou me esgoelando, avisando. Trump está desenhando uma linha vermelha e avisando que haverá mais tarifas para o país. Não só tarifas. Embargos a produtos. Se você está na Zona Franca ou onde quer que seja, fabricando qualquer caceta de tecnologia, entenda, o Brasil sofrerá um embargo. Isso significa destruição de qualquer capacidade tecnológica que o Brasil tenha. Forças Armadas, todos os seus programas que exigem algum tipo de semicondutores, nós seremos embargados. Indústria automobilística, nós seremos embargados. Esse pronunciamento do Trump serve para você aí do agronegócio, você da CNI, você do setor de exportação de commodities, você do setor de peixe, você da mineração, você, todos os demais que vão ser impactados por essas novas tarifas. O Trump está dizendo com todas as letras que se o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula continuarem e o Congresso Nacional continuarem esta agenda, vocês serão os culpados por mais tarifas. Seus irresponsáveis. O Brasil vivendo uma relação tensa com os Estados Unidos, nós ralando o nosso cu nas ostras para conseguir retirar determinados setores, para conseguir um horizonte de negociação para uma redução das tarifas. E, em vez de caminhar na direção correta, a gente vai pelo pior caminho possível. Eu repito, o Brasil se encaixa em absolutamente todos os pontos que o presidente dos Estados Unidos está citando ontem e que a FTC citou na semana passada como medidas discriminatórias contra as empresas de tecnologias americanas. Eu digo com todas as vezes o PL 2628, que é o PL da censura, e os outros 2 PLs que o Lula está enviando para o Congresso na semana que vem, são uma cagada colossal. Esses que o Hugo Mota resolve votar em urgência, na calada da noite, sem dar direito ao partido de falar. Se você, empresário, está preocupado com tarifa, entenda, liberdade de expressão é um problema seu. Vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos? Tem que aderir aos preceitos básicos de liberdade. Isso sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. O problema é que o Brasil se tornou uma ditadura, abriu mão desses preceitos e vocês querem continuar fingindo que tá tudo bem e acham que vão conversar com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que a gente vai resolver o problema. Não vou! E como reagiu o regime Supremo PT? Surto coletivo, claro. Gilmar Mendes apareceu no Twitter, digo X, falando em soberania digital. A soberania digital deve constituir prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras, como destacado em pesquisa. 2025, o nosso país gastou mais de 23 bilhões de reais entre 2014 e 2025 em contratos públicos com licenças de software.
soluções de nuvem e aplicações de segurança. A concentração desses serviços nas mãos de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando riscos à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos a jurisdições estrangeiras e algoritmos opacos. A infraestrutura de interconexão das 4 maiores corporações de tecnologia do mundo é quase totalmente concentrada no norte global, forçando dados do sul global a transitarem necessariamente pelos EUH. Devemos aproveitar as oportunidades para planejar infraestruturas públicas de processamento, armazenamento e conectividade digital antes que dependências estruturais se consolidem irreversivelmente. Devemos aproveitar as oportunidades para planejar infraestruturas públicas de processamento, armazenamento e conectividade digital antes que dependências estruturais se consolidem irreversivelmente. Ou seja, companheiro, vamos passar a contratar russo e chinês para tocar nossa tecnologia, assim ficamos independentes. Os caras estão ativando o modo Maduro mais rápido do que a gente imaginava. Agora eles querem desenvolver o país, né? Mas é impossível. O custo Brasil, a falta de educação, a falta de mão de obra e tecnologia, além da corrupção, não permitem. Estão presos no problema que eles mesmos criaram. Vão substituir a tecnologia americana com os satélites da Positivo e tablets e celulares da Tectoy? Mano, o app da Caixa tem fila virtual. Esses caras estão completamente fora da realidade. Tem gente literalmente com tolete de cocô e xixi escorrendo na frente da própria casa. E esse cara vem falar de TI soberana e estatal a essa hora do campeonato. Os caras realmente vivem uma alucinação, ficam ali fechados nas salas deles, num nível de delírio sem igual. A tal soberania digital é tipo aquele refrigerante genérico da marca do mercado. Parece importante na embalagem, mas por dentro é só água com gás e corante barato. Soberania mesmo? Zero. O rótulo bonito serve só para esconder que quem manda são os gringos de sempre. Dessa vez não a América imperialista, mas os amiguinhos do progressismo internacional, as ONGs de palco e, claro, a China, que manda mais que síndico de condomínio. No fundo, o projeto é simples, transformar o Brasil no estagiário do comum no globalismo. Sempre obediente, sempre servil, sempre pronto para carregar a mochila do sul global. Essa etiqueta chique, aliás, é só um crachá de escravo moderno. Em vez de nos colocar como protagonistas, nos coloca como figurantes de programa de humor do Multishow, sempre batendo palma para aquelas piadas ruins. E aí entra o animador de auditório, Lula. Na reunião ministerial, ele chamou Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria, disse que deveria ser expulso da Câmara e acusou o deputado de insuflar ódio em Trump. Do que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Não é possível. Eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, sabe, com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A tal traição à pátria é aquele coringa que regimes autoritários adoram sacar do bolso do paletó. Parece ridículo, coisa de novela mexicana com um general maluco, mas tem um veneno escondido ali.
Toda ditadura de esquerda usa esse truque. Não basta ser opositor, você tem que virar traidor. E traidor, na cabeça deles, merece bala, paredão, ou pelo menos uma temporada em cana por décadas. Lula, com sua retórica de boteco requentada, não está só xingando Eduardo Bolsonaro de traidor. Ele está montando um enredo, tipo novela da Globo mal escrita, que legitime transformar adversário político em alvo físico. E olha que coincidência bonitinha. Na véspera, Lindbergh Farias defendia fuzilamento de traidores. Nós apresentamos um projeto. Crime de alta traição nacional. Prisão de 20 a 40 anos. Senhores podem pensar que é exagero. Em boa parte do mundo, vários estados norte-americanos, crime de traição à pátria, em alguns estados como no Utah, é fuzilamento. É assim que se trata traidor da pátria. É quase como se fosse ensaio combinado de teatro amador. O jogo é claro, normalizar o absurdo. Fazer a população engolir a ideia de que sumir com o opositor é só manutenção da democracia. O manual está empoeirado, mas eles seguem à risca. Primeiro chamam de traidor, depois colam a pecha de inimigo do povo e, por fim, transformam a caça política em espetáculo público. Aí você pode achar exagero. Claro, parece coisa de filme distópico. Mas 10 anos atrás também parecia impossível imaginar senhorinhas de 70 anos condenadas a 17 anos de cadeia por golpe. Pois é, hoje virou manchete. Moral da história? O horror planejado sempre parece impossível, até o dia em que a porta da sua casa é arrombada de madrugada. Lula ainda disse que Trump se acha imperador do mundo e que o Brasil rejeita isso porque deixou de ser império em 1889. Tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele, ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Os Estados Unidos agem como se fossem imperadores do planeta. O cara tá incomodado demais com o Trump. Ele apostou na Kamala e se deu muito mal. Imperador para ele, só o Xandeco e o Xi Jinping. Vai lá, Lula, regula e taxa as big techs. Depois os jornalistas da Globo News colocam a culpa no Eduardo e tá tudo certo. O gnomo de 9 dedos quer porque quer uma sanção de 200% dos Estados Unidos. Se eu fosse o mercado financeiro, estaria muito preocupado. Vários países foram taxados em 50% pelos Estados Unidos. Todos eles foram negociar com os Estados Unidos e diminuíram os valores da taxação, menos o Bananil, que não tem um presidente ou um ministério ou um Itamaraty com competência ou coragem de fazer o seu trabalho. É impressionante a incapacidade do Lula e sua corja. E quando ele fala em autorização, as ONGs que estão espalhadas pela região norte têm essas autorizações? Aliás, quando se fala em soberania nacional, eu me lembro. Que soberania é essa em que facções controlam 1/4 do território?
onde minas de níquel vão de presente para a China, mesmo com ofertas melhores da Europa. E onde o presidente pede ajuda do ditador chinês para calar seu próprio povo. É hilário. Durante os anos de Lula e Dilma, ninguém no PT lembrava desse papo de soberania. Agora, quando Trump aperta o botão vermelho e a Magnitsky começa a morder, eles surgem enrolados na bandeira nacional, como se fossem figurantes da abertura da Copa de 2014. Na prática, o discurso de soberania é tão vazio quanto fala de Miss Universo. Eu só quero a paz mundial. E no fim das contas, é bem simples. Lula e os togados acharam que podiam brincar de ursinhos carinhosos com as Big Techs, botar coleira e chamar de meu pet soberano. Só que esqueceram do detalhe mais básico da vida selvagem. Onde tem filhote, tem mamãe urso. E a mamãe, no caso, atende pelo nome de Donald Trump. Agora, ela está vindo com as garras de fora, pronta para mostrar que quem tenta enjaular os filhotes digitais da América acaba virando almoço de 500 quilos de puro nacionalismo americano. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.